Olá, meus queridos e queridas, estamos de volta a mais um episódio de nosso podcast Café com a Brasil. Sucesso absoluto entre os síndicos e administradores de condomínios. Aquele que traz tudo o que você gostaria de saber sobre o assunto e não sabe para quem perguntar. Vamos lá? Eu sou a Ana Lúcia Andrade e hoje estou aqui com o meu CEO, Antônio Dias, Alexandre Sena, nosso diretor administrativo, e nossa ilustre convidada, a doutora Carol Bechar. Carol, obrigada, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei o quanto você é ocupada. Muito obrigada por ter nos dado esse tempo. Eu que agradeço o convite. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante: a contratação de obras em condomínios. Afinal de contas, o síndico é responsável por quem contrata. Então, vamos lá? Doutora Carol, quais os cuidados devem ser observados antes da contratação de uma obra? O mais importante antes da contratação, Ana, é verificar tudo o que concerne a empresa. Sua regularidade perante a Receita Federal, o contrato social, o capital social dessa empresa, o registro dessa empresa na junta, verificar todas as certidões de débitos trabalhistas, fiscais, previdenciários, verificar também se tem ações trabalhistas, ações cíveis de fornecedores contra essa empresa ou de seus clientes e também de execuções fiscais. Além disso, em obras de maior complexidade, a minha sugestão é sempre contratar um engenheiro para fazer um mapa de cotação, uma planilha orçamentária daquilo que se pretende, para evitar orçamentos muito diferentes entre eles, o que vai dificultar os condôminos a deliberar sobre a empresa. Tem o escopo do serviço, né? Exato, pra bem que todos pormenorizado. Possam fazer as cotações, né? Todas as empresas possam participar de maneira igualitária. Exato, é como a gente diz, é comparar laranja com laranja, certo? Sempre desconfia de preço muito abaixo. Se você tem 3 orçamentos, 2 numa faixa, um 400, um 300, e um te apresenta 150 mil, elimina esse orçamento. Não é um sinal normal de competição entre empresas. E, além disso, ao síndico solicitar referências e indicações de outros síndicos em obras que já foram executadas nesses condomínios. Essa parte que você falou do orçamento é importante, porque a pessoa que coloca um orçamento muito abaixo, ou ela não tem noção real dos custos de uma obra, ou ela está querendo colocar depois outro serviço no meio do caminho. Agregar no meio do caminho. Tome cuidado aos sinais. Exato. Doutora Carol, te agradeço muito da sua presença, aceitar o nosso convite. E, aliás, deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso aqui está me incomodando. Toma. Eu já falei aqui. Aliás, eu queria falar o seguinte. Pediu para eu chegar mais cedo aqui. A produção pediu, você me desculpa. A produção pediu para eu chegar mais cedo para ler o escopo e pediu que eu comportasse diante da câmera, que às vezes no meu português, a forma de eu conversar. Eu quero dizer que é o seguinte. Isso aqui eu não consigo isso aqui. Eu tenho que falar. Vou jogar aqui. Estou jogando na lixeira aqui, porque eu tenho que falar, eu quero fazer aqui da forma descontraída. Eu sou da roça, eu sou lá de uma terra, eu nem vou falar perto de onde não, porque quando você fala uma terra, onde que você mora? É tal lugar perto de onde, então não vou falar perto de onde não. Minha cidade chama Jiquiri, se alguém conhece. Eu conheço. Né? Você conhece Jiquiri? Não de ir. Você sabe qual que era o meu nome lá, Ana? Eu era muito conhecido na cidade, a cidade tem 10 mil habitantes, não sei se ainda tem, e não parecia que não tinha nem 1000, né? Mas uma cidade que me acolheu, uma cidade que eu agradeço muito. Eu passei a minha infância lá, eu vim para cá, depois fui para o Exército, então a minha infância foi toda em Jiquiri. Um abraço para Jiquiri, eu não conheço Jiquiri. E é uma cidade muito acolhedora, né? Eu quero também dar um abraço para os conterrâneos lá. Você sabe qual que era o meu? Lá a cidade toda é fulano de tal, é super interessante, né? Você sabe... Estou me apresentando aqui, né? me avisando. As raízes do Antônio. Então, você sabe qual que era o nome do meu pai na cidade? O pessoal de Jiquiri vai tá lembrando disso. É Tom Dia. E sabe qual que era o meu nome? Tom Filho.
Tom filho. Filho Tom Dia, né? E sabe qual que é o meu apelido lá que eu não gostava? Era Bocão. Bocão. Mas por que isso? E eu era gago. Aliás, o que essa lista me pediu foi isso. É que eu procurasse ter uma boa dicção. Não adianta, eu sou gago, pô. Eu melhorei, né? Não tem ex-gago, né? Eu era gago quando eu chamava de gago. Aí eu ficava mas sua bravo. gagueira tá muito boa. Controladíssima, né? Mas assim, e ainda eu te agradeço, e eu não sei porque que é a produção. A produção quer que eu leia o escopo e fico lendo. Eu só joguei fora aqui. Então, doutora, eu te agradeço muito você ter vindo aqui. Você já deveria ter vindo mais. Custei a conseguir uma agenda, né? Eu acho muito interessante que em uma conversa que nós tivemos, você falou que não trabalha com volume de clientes. Né? Não, Antônio, eu não trabalho com isso. Eu gosto de ter um atendimento diferenciado. Eu acho que assim como engenharia, no direito, as pessoas às vezes ficam muito perdidas também e precisam de uma compreensão fácil. Às vezes a gente tende a falar de forma muito técnica e fica muito chato e incompreensível, na verdade. E você já me conhece, você sabe como que meu papo é mais reto, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo, que ela tem uma cara de brava, então eu acho que ela deve ganhar todas. Eu nunca quero ser... Eu quero o réu de jeito nenhum. A gente precisa ser bravo. Tem hora que a gente precisa dar uma engrossada. Inclusive, a ideia desse bate-papo aqui é exatamente isso, trazer informações. Eu fico muito feliz, eu estou assim... Estou muito feliz com o resultado. Né? Eu estou chegando nos lugares, que legal, não tinha isso. No YouTube não tinha isso. Eu achei muito legal. As pessoas estão valorizando, porque nós precisávamos disso. Ninguém falava sobre o que a gente fala, sobre contratação de imóveis, sobre a contratação de reformas, sobre a questão jurídica, que nós vamos trazer síndicos profissionais. Eu encontrei com síndicos profissionais, a Ana Lúcia, charada da Ana aqui, ela parabenizou a gente. Um abraço para a Ana aí. Muito feliz. Vamos chamar você aqui para fazer uma entrevista com você, Ana. Então, é isso, a proposta é essa. Né? Então, a gente, um bate-papo informal. E por falar em bate-papo, uma pergunta muito interessante. Fachada, reforma de fachada, é uma coisa muito séria. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, assim... Qual que é a grande questão da fachada? A fachada eu vejo que é o calcanhar de Aquiles de todo condomínio. Em algum ponto do tempo dessa edificação, a fachada tem que ser objeto de revitalização, de modernização. E o que é importante a gente ter em mente quando você vai contratar uma obra de fachada? Para o síndico, para o condomínio, é você definir qual é o escopo da sua obra. Você está tratando de patologia? Porque se você estiver tratando de patologia estrutural, infiltração, o que a gente vê muito, você sabe disso, desplacamento, a gente está falando de uma obra necessária. E ela tem um quórum diferenciado, um quórum mais simples, que é 50% mais um dos condôminos presentes naquela assembleia que vai deliberar sobre a obra. Porém, você está falando de uma substituição de revestimento, trocar cerâmica por ecogranito, aí você está falando de uma obra meramente voluptuária. E aí você tem um quórum diferenciado, que é um quórum dificílimo de atingir, especialmente em condomínios grandes. São 2/3 dos proprietários, é do geral. Então, é um quórum difícil. E para a empresa, é muito importante que ela tenha ciência desses quórums, de como isso foi deliberado. Por quê? Se um condômino insatisfeito entrar na justiça e quiser cassar aquela deliberação em assembleia, o judiciário pode conceder uma liminar, paralisar aquela obra. E aí vai ser prejuízo para a empresa e para o condomínio. Eu posso fazer mais uma pergunta aqui? Claro aqui, que pode. Pode voltar, porque agora tudo... Essa colocação da doutora Carol também traz vários questionamentos, né? Sim. E 2 perguntas em uma, já que você autorizou, vou aproveitar 2 em uma. Por que você especializou em administração de condomínio e qual a importância de um jurídico na contratação de uma empresa para a reforma de um prédio?
Eu me especializei vendo a falta de profissionais nesse mercado, porque o direito do condominial está dentro do imobiliário. Só que o direito condominial ele é muito específico. Tem regras que são muito específicas. E você, na prática, você vai ver isso. Então, assim, para mim foi uma... Meu pai também tem uma imobiliária, então isso vem da família. E eu comecei a trabalhar com os imóveis do meu pai e fui entrando no aspecto do condomínio, vendo uma deficiência de profissionais do direito nesse nicho de mercado, que eu achei bem interessante. Então, foi por isso que eu comecei. Tem um nicho bom e além disso, é muito desafiador. Você já compareceu em assembleias de condomínio que eu estava presente, a Ana também, e você já viu como que, às vezes, a coisa esquenta. E eu gosto desse desafio, eu gosto do embate, é da minha característica gostar disso também. Eu acho estimulante e é sempre um desafio diferente todo dia. Eu estou gostando de fazer pergunta. Posso fazer mais uma última pergunta? Você viu que ele rasgou completamente o script. Sim. Eu estou à vontade. Se eu tivesse lendo o script aqui, eu estava... Preso, engessado. Eu quero dizer Engessado, aos né? nossos ouvintes que nós estamos tentando ser mais sintéticos, mais objetivos nos assuntos, né? Para que vocês possam nos ouvir em vários episódios. Mas a gente está encontrando aí no nosso caminho alguns desafios. A gente é sintético, mas também acaba que abrange um pouco mais. Abrange um pouco Isso. mais. E eu acho muito fica importante. interessante. Tá dentro, Eu né? acho muito importante que a gente faça esses questionamentos. É uma oportunidade que a gente tem de esclarecer dúvidas, né? Eu agradeço que você esteja se interessando, entusiasta desse assunto. E é gostoso, né? E é gostoso e trazer essas informações para o público. Agora, numa reunião de condomínio hoje, é uma reunião que muitos participam. E quando convida uma empresa, quando decide por contratar uma empresa, faz uma reunião, decide vai contratar. Qual a importância de essa empresa que decidiram, que fez uma pré-seleção, qual a importância dela participar da reunião? Eu queria que você me falasse sobre isso, que era uma forma de todos avaliarem, se todos com isso se comprometem também ali. Olha, teve uma avaliação, foi decidido unânime, a pessoa teve aqui, todos assinaram embaixo. Eu acho que a presença da empresa para apresentar um orçamento, ela é fundamental. Ela tira dúvidas na hora dos presentes, mostra um compromisso de estar ali, de ter uma dedicação diferenciada, que não é toda empresa que se compromete. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, mostra o comprometimento da empresa. Isso, para mim, é um fator essencial. Essencial. Sem deixar de levar em conta, né, que o olho no olho ali é forte, né? Pessoa, com toda né, certeza. tá ali, A gente olho no humaniza olho, né? esse processo, né? Você tem ali alguém que está se comprometendo com um processo ao qual você está disposto a, né? Tem a parte técnica Tem ali, a todo o contratual. escopo, a parte contratual, né, doutora Carol? Que é uma parte mais fria. Que é uma parte mais fria. E tem também a questão pessoal. da gente se comprometer ali a fazer aquele acompanhamento de perto, né? Então, eu também É porque considero que geralmente seja numa muito obra, importante. principalmente obras maiores, aquele problema já está ali há muitos anos. Os condôminos já estão exaustos daquilo, né? Então, assim, eu vi em condomínio que teve um problema de fachada que, assim, uma pessoa teve que colocar cerâmica dentro do armário para parar de infiltrar o armário dela. Então, eles estão exaustos. E mostrar esse comprometimento para o condômino passa segurança, passa acolhimento. Eu acho que esse lado mais humano da empresa, de entender o problema daquela pessoa, por que chegou àquele ponto, ele é essencial. A dor de cada um, né? Exatamente. Ô, Ana, eu estou muito entusiasmado aqui. Eu quero aproveitar o máximo da doutora Carol para passar as informações aqui para os ouvintes, né? E, mais uma vez, agradecer aí as críticas, né? Agradecer... eu estou ouvindo muitas sugestões, de tudo, os comentários, né? De ser um tempo mais curto. Isso é importante para a gente trabalhar isso. Mas eu posso fazer mais uma pergunta? Claro! Porque eu estou abusando. A gente fala muito
isso é inclusive para os parceiros, né? A gente não tem concorrente, o mercado é muito grande, inclusive para os parceiros. A gente fala muito que você defende os condomínios, você especializou em administração de condomínio, jurídico de administração de condomínio. Mas vamos olhar o outro lado. As empresas, o que eu percebo que os condomínios se preparam para fazer um contrato. Se resguardam, né? Se resguardam, muitos, outros só vai pelo feeling. Mas as empresas também, elas têm que se resguardar, porque uma reforma é uma coisa séria, é uma questão financeira, né? Cabe um investimento muito grande à construtora, né? O que eu falo é o seguinte, eu presto essa assessoria tanto para condomínio quanto para empresas que estão nessa área. Mais importante, também a empresa precisa ter cuidados com esse condomínio. Você precisa entender qual que é a capacidade financeira desse condomínio. O condomínio não é, apesar de ter um CNPJ, não é uma empresa, ele não gera lucro, ele é uma entidade que administra um bem comum. Mas você tem que entender a capacidade financeira daquele condomínio, você tem que entender a taxa de inadimplência, qual que é a evolução de inadimplência, porque no meio do caminho você pode ter algum problema de pagamento para a empresa. Receita, né? A receita. Porque obras grandes, especialmente obras grandes que exigem uma arrecadação alta, você tem, em geral, um aumento, ainda que pequeno, da inadimplência. Porque você não está com... Os condôminos não têm a mesma condição financeira, capacidade financeira. Cada um tem um momento ali. É muito pessoalizado. Você está numa coletividade. Então, esse cuidado da empresa entender. A questão dos quóruns, eu acho que é fundamental a empresa entender, sob pena de ter uma obra impugnada por um condômino, sem ser culpa da empresa, mas a empresa que vai ser a mais prejudicada nisso. A última pergunta, posso? E depois eu te passo meu peixe. Se algum condomínio quiser te contratar, ou uma consultora quiser te contratar uma assessoria, a gente pode colocar seu telefone aí na tela? Só pode como deve. A produção, coloca o telefone. Ao jabá. Não, só pode como deve. Esse jabá é necessário. Preciso reformar lá em casa. Eu vou te indicar uma boa consultora. Conheço. Brasil ao certo. Então tá, o telefone dela, da doutora Carol, gente, essa é brava, viu? Essa não entra pra ganhar, né? A gente, em geral, gosta de entrar pra ganhar. Ou para mitigar dano. Eu não gosto de processo, eu gosto de resolver. A maioria das coisas eu consigo resolver no plano extrajudicial. Porque o processo judicial, ele é caro, ele é demorado. E para o advogado não é bom. Financeiramente, para o advogado não é interessante ficar com uma demanda por anos. Para a empresa não é bom. Para o condomínio não é bom para ninguém. Então eu gosto muito de resolver ali na esfera extrajudicial. Fica melhor para todo mundo. Com certeza, com certeza. Antônio, você me permite agora, se eu puder falar um pouco. Pode falar, senão eu não vou parar aqui, viu? Estou entusiasmado aqui. Não para mais. Doutora, é um prazer. Te agradeço desde já pela disponibilidade da sua agenda, que eu sei quanto que é difícil, né, para colega conciliar isso, né? Não é fácil pra gente, não né? Não é fácil, né? Mas tá aqui. Que bom. Você falou muito sobre a parte da reforma dos quóruns, são importantíssimos levar em consideração. O pessoal às vezes não entende por que desses quóruns, né? Mas uma coisa é você fazer um curativo, outra coisa é você fazer uma plástica, né? Exatamente. É basicamente isso. É mudar a cara do seu prédio, todo mundo tem que estar de acordo. Exato. Por isso a exigência do quórum. Ela tem o porquê de existir. A lei, ela pensa em tudo. E essa é a importância. Mas vamos lá, a gente teve o quórum, todo mundo se resguardou de tudo. E agora a gente está na obra. O que os condomínios têm que fazer para garantir, né, que aquilo vai ser entregue conforme o contrato e que a empresa tem que fazer para garantir que ela vai receber conforme o contrato? Sintetiza para a gente um pouco sobre isso aí. A gente deve... O que eu entendo que a gente deve mais... o que a gente tem que observar é o que está dentro do contrato. Está sendo cumprido com as obrigações que estão no contrato?
outra coisa que eu acho muito importante. Nunca se efetua o pagamento integral de uma obra. Nunca. Eu sempre sugiro o pagamento por medição ou parcelamentos mais alongados, que coincidam com o cronograma físico da obra com o cronograma financeiro. Alinhados. Alinhados, caminhando juntos, porque aí você tem uma garantia que a empresa vai continuar fazendo e a empresa vai continuar recebendo. Então, a gente vai ter as contrapartidas se alinhando, né? Então, essa, para mim, é a forma mais efetiva de você garantir que sua obra seja entregue. Eu já tive problemas de ter o pagamento integral da obra, foi parcelado em 3 parcelas, uma entrada de 40, depois 30, e era uma obra de fachada, e a empresa desapareceu. Foi diminuindo o número de funcionários. E isso você vai vendo isso. Diminui o número de funcionários, é um alerta. Deixa de ir um dia ou outro. Não consegue falar com o gestor daquele contrato. São sinais, né? São sinais que vão colocando. Você vai vendo uma deficiência do material. Você pode saber que é interessante você ter uma cláusula, por exemplo, de direito de retenção para o pagamento. Eu não sou obrigado a pagar aquilo que eu não estou recebendo. Perfeito. Então, eu já vi isso acontecendo. Então, realmente, o pagamento por medição ou um parcelamento que case com o cronograma físico da obra é essencial. O ponto que você tocou agora é importante. A gente teve um podcast falando somente sobre isso, né? Que é justamente as empresas que vão ser contratadas já pedem um valor alto para começar. Você não estava, mas você deve ter visto. Sim. É um sinal também de falta de estrutura da empresa, é um sinal que ela não tem capital de giro, né? São coisas que você tem que observar. Perfeito, né? Perfeito. Capital da empresa. A doutora falou sobre medições. As pessoas acham que medição, você pegar uma trena medindo. Fala um pouco mais sobre o que é medições dentro da parte contratual e de uma reforma, por exemplo. O que é medição? Você vai pegar o escopo do seu contrato e você vai vendo o que aquilo daquele escopo está sendo cumprido etapa por etapa. Entrega etapa por etapa. Conforme isso é entregue, você tem uma parcela correspondente para aquilo. Então, entreguei uma etapa, tenho o meu pagamento, entreguei mais uma etapa. Então, é uma forma muito interessante de você alinhar aquilo que eu falei antes, cronograma físico e cronograma financeiro. A empresa não é prejudicada porque ela sabe, em média, quanto que ela vai receber, e o condomínio sabe, em média, quanto vai pagar. Não vai ter surpresa para ninguém. Uma outra coisa que tem que ter muito cuidado é com a questão de funcionários, tá? O condomínio tem responsabilidade subsidiária como tomador de serviços. Então, sempre exigir, pedir envio de comprovante de pagamento, benefícios sociais e previdenciários, que a empresa demonstre a ficha cadastral com o registro desse funcionário, cobrar EPI, usar todos os equipamentos de segurança. Isso o contratante pode exigir da empresa. Ele não pode ir diretamente no funcionário, mas ele tem que exigir que esse funcionário que está alocado ali esteja seguindo todas as determinações e que a empresa siga todas as determinações trabalhistas e previdenciárias. Perfeito. Ele não pode nem deve, porque isso cria um ruído na negociação terrível, né? Na verdade, a responsabilidade de coordenar este funcionário é da empresa, né? Então, a empresa tem que estar ali o tempo todo checando se todas essas determinações estão sendo cumpridas, né? Por que ela mencionou isso? A gente entende que, em um caso de algum problema, o condomínio responde tanto quanto a empresa. Eles acionam os dois, né, doutora? Acionam os dois. Por exemplo, se um empregado, funcionário alocado, decide ajuizar uma reclamação trabalhista, ele... Já passei por essa experiência também. Ele coloca a empresa também como reclamada. Está no polo passivo lá. Está ali no polo passivo. E se a empresa, se a construtora não arcar como o pagamento de uma eventual condenação, o condomínio vai ser obrigado, porque é uma responsabilidade subsidiária. Isso. Se a empresa faltar, quem vai ser responsável é o condomínio. Praticamente solidária, né? Quase solidária. Quase solidária. Subsidiária, que a gente chama, né? Solidária teria que ter por escrito. Eu vou pegar um gancho, que inclusive nessa linha, a consultora Brasil All Service
o que a gente faz? A gente faz um relatório semanal de tudo que acontece na obra, com resíduos da obra, com foto do antes, durante a execução, e no final a gente entrega um dossiê com mais de 100 páginas impresso para ficar arquivado no condomínio tudo que foi executado e a forma que foi executado. E hoje os condôminos não têm tempo para acompanhar a obra, né? Eu gostaria que você falasse quais os cuidados que o condomínio tem que precisa de ter durante a obra, porque não é só contratar e efetuar o pagamento. Não. Durante a obra, o que eu sempre sugiro, se o condomínio é um condomínio de grande porte, muitas unidades, você formar uma comissão de obra pequena, porque muito condômino sem expertise técnica, ao invés de achar que está ajudando o processo, ele vai atrapalhar. Vai travar tudo. Vai tumultuar e não vai entender os processos técnicos. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entendimento. Eu não sou engenheira. Eu não estou no ramo. Eu entendo de um geral, eu consigo entender. Mas a comissão é importante. E se tiver alguém especializado, um engenheiro, isso é ótimo para obras grandes. Se ninguém tiver interesse, eu acho muito importante, com obras de grande tamanho, você fazer a contratação de um engenheiro pelo condomínio para informar os condôminos, para passar uma segurança maior. E, além disso, você falou dessa questão do relatório que vocês enviam, isso é muito bom, isso demonstra transparência da empresa, da construtora. Eu estou te mandando o que está acontecendo ali. E estar disponível para tirar as dúvidas daquele relatório, se fizerem necessárias, mas, ao mesmo tempo, entender que grupos de WhatsApp, a gente sabe que aquilo ali é algo complicado. Limitar também isso, porque a empresa não é funcionária do condomínio, é uma prestadora. E tem seus processos e tem suas escalas de trabalho de equipes, e quem faz isso é a empresa. E para se resguardar, você tem um contrato ali que estão dispostas todas as obrigações. Perfeito. Então, só para finalizar essa parte das medições, que é muito importante, porque se porventura a empresa de uma hora para outra cismar de desaparecer, você tem o fundo ainda para continuar aquela obra. Exatamente. Com outra empresa que seja. Você pode mitigar dano. Diminuir a possibilidade de um grande prejuízo. Exato. Quanto mais você fizer isso, melhor. E é muito interessante o seguro de obra. Contratar seguro de obra. A depender do valor de sua obra, o seguro ele cobre despesas extraordinárias, pode cobrar com inadimplências. Essa questão protege contra qualquer coisa que envolva a obra. Eu acho que o seguro em obras de fachadas, de tubulação, prumada, obras de grande monta, eu acho o seguro muito válido e não é um custo grande. Não é um custo financeiro grande. Doutora Carol, muito obrigada. Nós falamos hoje de assuntos muito importantes. Se você tem alguma pergunta que ficou de fora, que a gente não conseguiu fazer, fique à vontade para nos enviar. Nós enviaremos a doutora Carol para que ela nos dê aí uma consultoria. Claro, vou ter maior prazer em responder. E a gente consiga responder. Te agradeço muito. Queria que você finalizasse. Agradeço a todos, né, que participaram aqui de mais um episódio conosco. Queria que você finalizasse com algum recado para os síndicos. Você teria um recado final para resumir tudo isso que nós falamos? Sim, Ana. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse bate-papo é super importante. Eu acho que a gente tentou falar de uma linguagem para que todo mundo atenta, né? Eu tento evitar o excesso de juridiquês, que é chato, inclusive. Poucas pessoas entendem, né? Exato. Mas o que eu posso falar, tanto para os síndicos, para os condomínios e também para as construtoras, é o quê? Sempre prevenir. A prevenção, ela é mais barata, ela é menos custosa, ela é menos sofrida. Então, sempre tenha bons contratos, bons profissionais envolvidos, seja advogados, engenheiros, um bom escopo claro, uma proposta orçamentária, que é parte indissociável do contrato.
clara, muito clara daquilo que realmente a empresa está se propondo e amarrar tudo isso muito bem num bom contrato, com todas as documentações necessárias, porque você está prevenindo demandas judiciais. E demandas judiciais, como eu falei no início, são sempre mais morosas e caras para todo mundo. Agradeço muito e vamos participar de outras. E, como a Ana falou, está aberto às perguntas. Se quiser fazer perguntas, você vai responder, né? Pode demais. Estou aqui estou aqui À disposição. Estou aqui à disposição da audiência. A gente está aqui para isso. Importante. Obrigada, um abraço. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, obrigada. Aí eu vou ficar conversando aqui. Vamos. Agora já Vamos tá. bater um papo aqui, né?